Glórias a Deus. Neste momento, nós vamos ouvir então a palavra do Senhor, que será ministrada pela nossa irmã Aline. Eu quero que a igreja se coloque de pé, pedir para a irmã Margarete estar orando por ela e que nós possamos agora ouvir aquilo que Deus tem a falar com a igreja. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, Jesus, diante de Ti, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, através da Tua serva, Jesus querido. Usa ela, Pai, com autoridade e com poder, Jesus querido. Usa em Tuas mãos, Senhor, pois ela é vaso, Pai, que ela possa transmitir aos nossos corações, Senhor, tudo que vem de Ti, Senhor. Oh, Deus de amor e de bondade, Pai, quebra todas as barreiras, Senhor, quebranta cada coração, Jesus, mas que estejamos prontos e atentos, Senhor, a ouvir a Tua voz, a ouvir, Jesus querido, o Teu chamado, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Rei. A paz do Senhor para os irmãos, podem se assentar. A paz do Senhor para os irmãos que cultuam conosco dos seus lares. Mais uma vez, pastor, obrigada pela confiança. Eu costumo falar lá em casa, eu não tive muitos pastores, irmãos, graças a Deus, né? Eu me converti aos 17 anos e nunca fui de ficar pulando de galho em galho. Mas tive, sim, uns 3 ou 4 pastores. E eu nunca tive um pastor que confiasse, que enxergasse tanto potencial em mim como pastor Aparecido. E eu dou graças a Deus por isso, pastor. 1 milhão de glórias. Obrigada, Má, pela confiança também, pela oportunidade. Irmãos, é um privilégio estar aqui, né? E em tempos de comemoração, né? Outubro Rosa, um mês criado aí pela mídia para trazer a consciência das mulheres, o autocuidado, né? O câncer de mama. Mas eu louvo a Deus por esse tempo, porque as igrejas também se voltam para o resgate da identidade da mulher. Quando nós olhamos o mundo que nos cerca, nós olhamos o dia a dia, notícias, pessoas com quem nós convivemos, nós enxergamos mulheres empoderadas, supostamente empoderadas, né? Uma geração de mulheres aí que bate no peito para dizer que sou dona do meu corpo, eu que governo a minha vida, eu faço, eu aconteço, eu. E, ao mesmo tempo, mulheres que lutam tanto para demonstrar o seu valor. E, no meu entendimento, isso só demonstra a desvalorização da mulher nos nossos dias. O quanto a mulher está desvalorizada. Porque, se não fosse assim, não precisava lutar tanto para mostrar o valor. Não é verdade? Não precisava provar tantas coisas. E isso é muito triste. Mas eu louvo a Deus, porque quando eu olho para a Bíblia, que é a nossa realidade, né, que é nosso manual de instrução, que é a nossa regra de vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus em todo o seu ministério, tratando a mulher com muita dignidade, com muito respeito. Quando eu olho para aquela época onde as mulheres não tinham voz ativa, pastor Paulo, dentro das famílias, elas não tinham voz ativa dentro da sociedade, elas não tinham voz ativa no meio religioso, porque naquela época a igreja ainda iria ser estabelecida, mas existia sim o meio religioso. E eu vejo Jesus trazendo mulheres para o seu ministério e permitindo que essas mulheres deixassem legado para nós hoje. E eu louvo a Deus por isso, porque me faz entender o quanto nós somos importantes para o Senhor. O quanto nós somos valiosas para o Senhor. Nem mais, nem menos que os homens. Cada um ocupando o seu papel dentro daquilo que foi estabelecido por Deus. Mas não desvalorizadas, não inferiores, importantes para o Senhor. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, sentados mesmo, em Lucas, capítulo 7. E eu vou ler alguns versículos. E eu gostaria que a igreja me acompanhasse, amém? A minha versão é um pouquinho diferente da sua, mas eu creio que você vai compreender. Lucas, capítulo 7, verso 36, diz assim: E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa, à casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento.
e ficando atrás de seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-o com unguento. Depois, o verso 44 diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Eu entrei na tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés, e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não me ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com unguento, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados. Porque ela muito amou, mas a quem pouco amou, mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E o último verso diz assim: e ele disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, existe uma semelhança, uma forte semelhança com um texto também relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, quando também uma mulher se apresentou diante de Jesus e ungiu Jesus. Mas existem algumas diferenças que a história nos relata que me faz entender que são histórias distintas. Naquele texto, eu aprendo que aconteceu em Betânia, na cidade de Betânia. Aquela mulher chamada Maria de Betânia foi quem ungiu Jesus. Quando nós lemos esse texto, a Bíblia não revela o nome dessa mulher. A Bíblia não revela a identidade dela. Quando nós lemos o outro texto, nos outros evangelhos, nós vemos que aconteceu na casa de Lázaro, o leproso. E quando nós voltamos para esse texto, nós vemos que aconteceu esse jantar na casa de Lázaro, o fariseu. Tudo indica que esse jantar na casa de Lázaro, o fariseu, tenha acontecido na cidade de Naim, e não na cidade de Betânia, como no outro texto. O outro texto fala de outros convidados no jantar, fala dos discípulos, né? E aqui não relata nenhum outro convidado, apenas Jesus, a mulher e o fariseu, que era o dono da casa. Então eu entendo que o único personagem que estava nessa e na outra situação era Jesus. Mas a mulher e o fariseu, o local, era outra situação. Amém? Eu preciso que a igreja entenda isso. Meus irmãos, para nós entendermos o que estava acontecendo aqui, era comum naquela época acontecerem alguns jantares, né? Onde o convidado, ele chegava à casa do anfitrião, e esses jantares, que não eram ocasiões comuns, eram ocasiões especiais, não era uma refeição comum, cotidiana, eram refeições especiais. A história me diz que esses jantares costumavam acontecer nas varandas da casa. Era visível ao público. E as pessoas, elas até podiam parar e ver, né, ali o que acontecia no jantar, mas elas não podiam participar. Somente os convidados é quem podiam entrar na casa, se assentar à mesa e participar daquele jantar, ali junto com o convidado e os anfitriãos. As mesas daquela época, diferente das nossas, eram baixas. Nós costumamos ver isso em filmes, né, de época. Eram mesas baixas, onde os convidados se assentavam praticamente no chão, normalmente em almofadas, e ali eles procuravam uma maneira confortável de estar sentados e fazerem as suas refeições. Amém? Quando nós olhamos para esse jantar, nós enxergamos aqui dois personagens muito antagônicos, muito diferentes um do outro. Quando a Bíblia me fala daquele fariseu que convidou Jesus para estar na sua casa, a Bíblia diz, foi o primeiro versículo que nós lemos, que ele desejava comer com Jesus. Ele desejava jantar com Jesus. Ele desejava ter Jesus à sua casa, ter Jesus como seu convidado. Foi isso que o texto falou. Mas quando nós seguimos lendo o texto, meus irmãos, e eu gostaria que você fizesse isso com mais tempo na sua casa, eu tenho certeza que vai edificar bastante a sua vida. Nós vemos ali um homem que não demonstrava com o comportamento aquilo que a sua boca esboçou ao fazer o convite para o Senhor. Porque a Bíblia revela um homem que ficou o tempo todo à margem da situação,
observando Jesus, observando o comportamento de Jesus, observando o comportamento daquela mulher, sem interagir com o convidado, sem interagir com a situação, sem se fazer participar daquele momento que ele mesmo havia idealizado e havia realizado. Nós enxergamos aqui um homem, fariseu. E a Bíblia fala a respeito dos fariseus, era uma seita, uma religião que seguia o Torá, e eles talvez fossem os mais opositores ao ministério de Jesus na época. Quando nós voltamos um pouquinho no verso 30 do mesmo capítulo, fala assim: mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus. E aí eu fiquei me perguntando, mas como que alguém que rejeita o conselho de Deus, alguém que não aceita o ministério de Jesus, manifesta o interesse de ter Jesus presente na sua casa, de ter Jesus participando da sua mesa, mas quando nós continuamos lendo, nós entendemos o que realmente se passava no coração daquele homem. Porque o comportamento dele, durante aquele jantar, durante aquele evento, falou muito mais do que as suas atitudes. E em contrapartida, quando nós olhamos essa mulher, a Bíblia fala de uma mulher, meus irmãos, que ela não tinha identidade. A Bíblia não diz quem era aquela mulher, o nome dela. A Bíblia não fala a respeito do seu parentesco, da sua história, de onde ela veio. A Bíblia simplesmente fala que ela era uma pecadora. A identidade daquela mulher havia sido mudada por causa dos seus atos. Aquela mulher já não tinha nome. Ela era conhecida por todos ali naquela cidade e também por Jesus como a mulher pecadora. Aquela mulher, ela não foi convidada para estar naquele jantar. Ela jamais seria convidada para participar daquela mesa, para participar daquele momento. Quando nós colocamos num patamar de medida entre ela e o fariseu, perto do fariseu ela não era ninguém. Naquela cidade, ela não tinha nenhum peso, nenhum valor comparado ao valor daquele homem. Mas eu fico maravilhada, meus irmãos, quando eu leio esse texto. E eu vejo que aquele homem que convidou Jesus para estar presente na sua casa, na sua mesa, para estar presente ali. Aquele homem não entendeu o valor de quem era Jesus, como essa mulher que não tinha nome, que era rotulada, essa mulher que era uma pecadora, mas que ela rompeu com barreiras, ela rompeu com circunstâncias, ela não temeu a vergonha, ela não temeu os olhares, ela não temeu os bochichos, ela não temeu ser talvez enxotada daquele lugar, ser hostilizada, até mesmo talvez ser rejeitada por Jesus. Ela não temeu nada daquilo, porque o que ela desejava era estar aos pés de Jesus. Uma mulher sem condição humana para essa situação, quando nós colocamos em valores humanos, mas que no íntimo da sua alma ela sabia quem estava presente naquele jantar. E ela decidiu no seu coração não perder a oportunidade de se lançar aos pés de Jesus. Meus irmãos, nós deparamos todos os dias com pessoas que frequentam a igreja, com pessoas que até conhecem a palavra, pastor Paulo, mas que não têm intimidade, não valorizam a presença de Jesus na sua vida. E é essa reflexão que o Espírito Santo me impeliu a trazer para a sua e para a minha vida nesta noite. Como nós temos nos portado na presença de Jesus? Será que nós temos sido verdadeiros adoradores? Ou será que nós temos nos portado diante do Senhor como meros religiosos? Que vêm à igreja, que cumprem as suas obrigações, que conhecem a palavra, mas que não se importam em usufruir da presença de Jesus com intimidade. Mas que não se importam em desfrutar de tudo aquilo que a presença de Jesus é capaz de fazer na minha e na sua vida. Quando eu enxergo a vida dessa mulher, quando eu estava estudando esse texto, meus irmãos, teve um dia que eu dobrei o meu joelho e eu falei: Senhor, me revela o coração dessa mulher, porque eu quero esse coração. Eu quero ser essa adoradora que se derrama diante do Senhor sem reservas, por inteiro, por completo, que não está condicionada a circunstâncias, não está condicionada a situações, não está condicionada a protocolos, mas ela deu tudo para estar aos pés de Jesus.
Meus irmãos, quando nós lemos aqui no versículo 38, e a Bíblia falou assim: e ficando atrás de seus pés. E eu fiquei perguntando: Senhor, mas qual a relevância dessa frase? Que importa saber se a mulher ficou atrás, se ela ficou na frente? E aí o Espírito Santo me falou algo muito valioso, meus irmãos. Aquela mulher, ela não entrou naquele lugar pela porta da frente. Ela não entrou naquele ambiente com tapete vermelho, com pompas, sendo bem recebida como talvez um convidado comum fosse recebido. Aquela mulher entrou pelas vias marginais. Aquela mulher entrou se humilhando, ela entrou se esquivando, ela entrou ali talvez tentando se esconder. Aquela mulher entrou para estar aos pés de Jesus, trilhando o caminho da humilhação. Glória a Deus. E aí eu entendo que não existe outra maneira de estar aos pés de Jesus, se não fosse humilhando. Eu entendo que quando nós entendemos, meus irmãos, quem nós somos diante do Senhor, quando nós entendemos que todos nós, sem exceção, em algum momento da nossa vida, nós fomos tirados sim de um lamaçal. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram. A Bíblia coloca todos em pé de igualdade. Não existe aqui pecado grande, pecado pequeno, mais ou menos não. Todos pecaram. E eu entendo que se não for através da humilhação, nós não conseguimos chegar aos pés do Salvador. Se não for trilhando o caminho da humilhação, o caminho da renúncia, nós não conseguimos nos colocar aos pés de Jesus. Nada importava para a vida daquela mulher naquela noite, se não chegar aos pés de Jesus. Meus irmãos, e quem não passa pelos pés de Jesus, nunca vai se assentar à mesa. Porque a mesa é para quem se arrependeu. A mesa é para quem foi salvo, aleluia. A mesa é para quem se humilhou, é para quem se derramou, é para quem reconheceu a sua imundícia diante de um Deus santo que nos amou ali no Calvário. Quem não trilha o caminho da humilhação, jamais vai se assentar à mesa. Eu não sei qual o caminho que você tem trilhado para chegar até o Senhor. Mas eu te aconselho, meu irmão, a buscar o caminho da humilhação. A trilhar o caminho da humilhação. Porque é esse caminho que vai nos fazer ser aceito diante do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, aqueles jantares, eles aconteciam na casa dos judeus e existiam alguns protocolos. Os judeus é um povo que eles são cheios de protocolos, eles são cheios de costumes, né? E eles levam isso muito a sério, desde a época de Jesus até os dias de hoje. E quando nós lemos o texto, nós vemos que aquele anfitrião, ele não cumpriu nenhum dos protocolos que ele deveria ter cumprido para receber Jesus na sua casa. Aquele homem simplesmente convidou, Jesus entrou ali, sabe como? Não sei se alguém conduziu Jesus aonde ele deveria estar. E aquele fariseu, ele estava tão envolto na sua soberba, ele estava tão envolto naquilo, na sua posição, no seu eu, no seu ego, que ele não se importou em receber Jesus da maneira que Jesus deveria ser recebido, de acordo com os protocolos dos próprios judeus. Mas a Bíblia vem me dizer de uma mulher, meus irmãos, que ela chegou ali diante de Jesus. E quando ela se apresentou diante de Jesus, ela se derramou em lágrimas. Era costume daquela época, quando alguém recebia alguém na sua casa, considerando também o contexto histórico, que naquela época não existia asfalto, as pessoas viajavam longas distâncias a pé. Eles não conheciam tênis, sapato fechado, eles andavam de sandálias. Então eu posso entender que as pessoas chegavam no seu destino com os pés um pouco empoeirados, com os pés um pouco sujos. E era costume da época, um bom anfitrião, quando ele recebia o seu convidado, a primeira atitude dele era mandar que um empregado, que um serviçal, pegasse uma bacia d'água e lavasse os pés do convidado. E esse lavar os pés do convidado era um sinal de boas-vindas. Era um sinal de honra. Era um sinal de respeito. Só que aquele homem não fez isso. Ele não deu boas-vindas a Jesus por Jesus estar na sua casa.
Em contrapartida, o texto fala que essa mulher, ela entrou na presença de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e ela lavou os pés de Jesus, não com a água de outro, não com aquilo que outro podia fazer, mas com aquilo que era próprio, com aquilo que fluiu do íntimo do ser e da alma dela. Porque quando nós estamos diante do Senhor, o nosso coração se quebranta, a nossa alma desfalece, tudo é desconstruído. E aquela mulher, ela se quebrou diante do Senhor e ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela depositou aos pés de Jesus algo próprio, sincero, verdadeiro. Aquilo que aquele homem deveria ter feito, como um bom anfitrião, e não fez. Aquela mulher fez de forma espontânea. Aquela atitude, ela estava dizendo a Jesus que ele era bem-vindo, que ele era bem recebido. E olha que interessante, a Bíblia também narra que ela secou os pés de Jesus com os seus cabelos. Para nós é natural usarmos o nosso cabelo da maneira que nós bem quisermos e entendermos. Né? Alguns de cabelo curto, cabelo longo, enroladinho, alisado, com um lenço, como a filha do irmão Misael, sem lenço, tudo é moda. Mas naquela época, na cultura judaica, meus irmãos, era um pouco diferente. As mulheres casadas, elas deveriam usar o lenço na cabeça como sinal de modéstia e recato. O fato de tirar o lenço e expor os cabelos não era permitido a uma mulher casada. Essa atitude era reservada somente para o seu marido. Era reservado somente para a intimidade. Era reservado somente para aquele que era seu esposo, dono de você. E aquela mulher ali, ela tirou, ela lavou os pés de Jesus e secou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela desnudou o seu cabelo ali na presença do Senhor. E aqui eu entendo o grau de intimidade que aquela mulher queria ter com Jesus. Ela não se conformava em estar diante dele como qualquer outra pessoa, mantendo distância, não. Ela estava dizendo: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. Porque a nossa vida com Deus, ela não está limitada àquilo que nós vivemos aqui na igreja. Se você não esteve na escola dominical domingo, você perdeu algo maravilhoso a respeito de espiritualidade. E eu te convido a vir no próximo, porque vai continuar o assunto. Mas aquela mulher, ela estava dizendo para Jesus: Senhor, eu quero ter intimidade contigo. A intimidade, meus irmãos, que nós conquistamos lá no nosso quarto. Longe dos holofotes, longe da vista, longe das fotos, longe das câmeras, longe dos olhos, onde nós e Deus, é ali que nós nos despojamos do nosso eu. E aquela mulher, ela fez isso, ela se colocou diante de Jesus. O fato dela secar os pés de Jesus com seus cabelos, ela estava dizendo: eu quero ter mais do que um relacionamento com o Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Meus irmãos, não havia reservas na entrega daquela mulher para Jesus. Ela se entregou por inteiro. O texto segue dizendo que Lázaro, ao receber Jesus, não deu um ósculo santo em Jesus. Também era protocolo judeu, que ao receber o convidado, depois de lavar os pés, de um serviçal lavar os pés, o anfitrião dava um ósculo santo no convidado, como sinal de: seja bem-vindo à minha casa. E é maravilhoso que a Bíblia não fala que aquela mulher só beijou os pés de Jesus. A Bíblia fala o seguinte: olha, tu não me beijaste, mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Você consegue imaginar o tamanho do desejo daquela mulher de ter Jesus na sua vida? O quanto ela estava dizendo: Senhor, tu és bem-vindo, fica, não se vá, tu és bem-vindo na minha vida. Aquele fariseu não foi capaz de um ósculo santo, mas aquela pecadora, ela não conseguia parar de beijar os pés de Jesus. Ela não conseguia parar de dizer a Jesus: olha, você é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo, não se vá, fica, eu te quero para sempre, eu te quero em intimidade, eu te quero por completo. Oh, aleluia! E como nós temos nos relacionado com Jesus, meus irmãos? Como nós temos nos colocado diante do Senhor? Será que nós temos procurado a intimidade com o Senhor? Ou nós temos sido apenas bons crentes, bons religiosos?
A Bíblia fala que depois que aquela mulher não parou de beijar os pés de Jesus, ela pegou um nardo, um vaso de unguento, e ela derramou aos pés de Jesus. Também era protocolo que após o anfitrião receber o convidado, após lavar-lhe os pés, após lhe dar um ósculo santo, ele deveria ungir o convidado. E eu sei, e você também sabe, porque nós somos bem ensinados, que azeite significa alegria. E aquele homem não foi capaz de dizer a Jesus o quanto ele estava feliz com a presença de Jesus na sua vida. Oh, aleluia! Mas aquela mulher, ela não se conteve. Aquele unguento que ela derramou aos pés de Jesus, meus irmãos, era o valor de 300 dias de trabalho. Não era algo barato. E como a Bíblia não me fala dos antecedentes daquela mulher, só me dá margem para entender que ela era uma pecadora. Eu não entendo, eu não consigo imaginar que ela tenha recebido aquilo como herança, que ela tenha recebido aquilo de mão beijada. E a Bíblia também não me diz claramente quais foram os meios para ela conseguir aquilo, mas a Bíblia me diz que era caro. A Bíblia me diz que era valioso. A Bíblia me diz, irmãos, que aquela pecadora, ao contrário daquele fariseu, ela deu aquilo que ela tinha de mais valioso. E ela estava dizendo para o Senhor: olha, eu estou feliz porque eu te encontrei. Eu estou feliz porque o Senhor é bem-vindo na minha vida. Eu estou feliz porque a partir de agora eu te conheço. Eu estou feliz porque o Senhor entrou na minha vida. Meus irmãos, e essa felicidade, ela não estava condicionada à condição daquela mulher. Eu não sei, a história não me diz, a Bíblia não relata o que ela enfrentou antes de chegar ali, como estava o seu coração. Mas eu sei que ela esboçou a mais sincera alegria por estar aos pés de Jesus. Ela esboçou a mais plena alegria por ter encontrado Jesus, por ter se derramado aos pés de Jesus. Meus irmãos, e quando Jesus faz menção de todos esses atos da mulher, contradizendo tudo aquilo que aquele homem, como um anfitrião, deveria ter feito e não fez, aqui eu entendo que aquela mulher, ela foi aceita pelo Senhor. Eu entendo que tudo aquilo que ela fez, cada atitude, cada comportamento dela aos pés de Jesus, foi aceito pelo Senhor. E aí o Espírito Santo me fez entender, meus irmãos, a verdadeira adoração não está condicionada a quem nós somos. A verdadeira adoração não está condicionado, não é sobre quem eu sou. Não é sobre o que eu tenho, não é sobre o cargo que eu tenho, não é sobre a casa que eu tenho, não é sobre o carro que eu tenho, não é sobre o trabalho que eu tenho. A verdadeira adoração, meus irmãos, é sobre quem Ele é. É sobre quem Ele é, porque quando nós entendemos quem Ele é, tudo que é nosso se desconstrói, e nós nos jogamos aos pés dEle como aquela mulher, sem reservas, sem medo, sem se importar com olhares, com tudo que acontecia ao seu redor, porque para ela tudo que importava era estar aos pés do Salvador. Tudo que importava para aquela mulher era estar aos pés de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus fala assim: olha, porque os seus pecados são muitos. Muitos, não são simplesmente pecados, são muitos pecados. O Senhor, Ele não está preocupado com quanto nós pecamos no passado. O Senhor, Ele está preocupado que nós o aceitemos, que nós nos entreguemos a Ele, que nós nos coloquemos diante dEle como essa mulher aqui. Porque perdoar muitos ou poucos pecados, para o Senhor é a mesma coisa. O sacrifício da cruz foi para quem roubou, foi para quem matou, foi para quem adulterou e foi para quem mentiu. Não há discrepância para o sacrifício da cruz. Quando o Senhor fala que os pecados dela eram muitos, eu entendo que o Senhor nos ama não por aquilo que nós praticamos, mas porque Ele é amor. Porque o sacrifício da cruz, meus irmãos, o sacrifício da cruz, ele não está condicionado a um, a outro, foi para todos nós. E nós não vamos conseguir
nos derramar aos pés do Salvador. Nós não vamos conseguir nos assentar à mesa se nós não trilharmos o caminho da humilhação. Se nós não descobrirmos um coração como o coração dessa mulher, não vai fluir de nós a perfeita adoração ao Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. O texto finaliza dizendo que Jesus perdoou os pecados daquela mulher. Só que mais que isso, o texto finaliza dizendo o seguinte: e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é impossível que alguém que descubra a verdadeira adoração aos pés de Jesus, é impossível que alguém que descubra o valor da presença de Jesus, é impossível que alguém que descubra o quão miserável ele é e se derrame diante do Senhor, não tenha a sua vida transformada, não tenha a sua vida mudada, não tenha o seu caráter transformado. O Senhor, Ele perdoou os pecados daquela mulher. Ele devolveu a dignidade daquela mulher, mas acima de tudo, Ele lhe deu paz para que ela continuasse a sua vida. E eu tenho certeza, eu procurei, eu pesquisei, e eu não encontrei mais nenhum relato a respeito da vida dessa mulher. Mas diante da última frase desse texto, eu posso afirmar que a vida dela nunca mais foi a mesma. Eu posso afirmar que a partir daquele jantar, a vida daquela mulher foi transformada. Oh, aleluia! E eu não sei, meu irmão, minha irmã, como tem sido a sua vida com Deus. Mas o que o Espírito Santo manda eu te dizer nesta noite: reveja os teus conceitos da sua vida com Deus. E se até aqui nós temos vivido um evangelho de religiosidade, de protocolos, nós podemos aprender não com a vida de um santo, mas com a vida de uma pecadora. O que é a verdadeira adoração? Qual é o comportamento que o Senhor espera de mim e de você? Qual é o comportamento que o Senhor espera de nós enquanto filhos, resgatados ali no Calvário? Não foi para viver na mesmice, não foi para viver de qualquer maneira, não foi para estar à margem, mas foi para viver em intimidade com o Senhor. Aleluia. Eu te aconselho a correr para o quarto e a deixar que o Senhor desconstrua tudo aquilo que há em você, para que a sua e a minha vida seja transformada e para que nós possamos gozar da paz que essa mulher gozou a partir desse momento. Amém? Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade em nome de Jesus.